Se a Páscoa judaica marcou a libertação do sofrimento do cativeiro egípcio, agora Jesus, através do seu sofrimento, libertaria a humanidade da escravidão do pecado. Pedro e João fazem os preparativos exigidos sobre a última Páscoa. E é durante a celebração da última Páscoa que Jesus instituiu a Santa Ceia, então, do Senhor. No contexto da nova aliança, a Ceia do Senhor substituiu a Páscoa judaica. Então veja bem que Jesus tinha plena consciência de que estava chegando a hora dele morrer na cruz por nós. A Bíblia diz bem claro, Jesus diz, olha, ninguém tira minha vida de mim, eu mesmo a dou. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Ninguém tira de mim, e eu mesmo a dou. Então ele tomou a decisão de dar a vida por nós. Ele se ofereceu por nós. E ele podia escolher o momento. Ninguém podia tirar a vida de Jesus, porque ele era filho de Deus, ele nunca pecou. Então ele escolheu o momento de fazer a ceia e tomar sobre ele os pecados de todos nós. Aí agora ele estaria então pronto a morrer por nós, levando sobre ele os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas doenças. Como você vê, Isaías 53 falando exatamente sobre isso. Levou sobre ele nossas dores e enfermidades. O pecado que estava sobre nós, foi lançado sobre ele. Nossas iniquidades foram lançadas sobre ele. Tudo de ruim que tinha sobre nós foi lançado sobre ele. Então ele morreu em nosso lugar. Então ele foi moído pelas nossas transgressões. Então ele levou sobre si os pecados de muitos. Pelos transgressores intercedeu. Então é muito importante ter essa lição, você pegar e ler Isaías capítulo 53. É um capítulo pequeno, mas dá um resumo disso aí, do que ia acontecer. Então você lê Isaías 53, você vai entender melhor aí sobre esse fato, essa substituição de Jesus levando todos os nossos pecados, enfermidades, doenças sobre ele, morrendo por nós na cruz. Então aí é chamado o quê? Um sacrifício vicário, ou seja, um sacrifício substituto. Eu, você, nós fomos condenados a morrer na cruz. A maldição da lei estava sobre nós, mas Jesus pegou sobre ele nossos pecados, nossas maldições, nossas dores, enfermidades. Ele levou sobre ele. Então ele nos substituiu na cruz. Nós que tínhamos que ir para a cruz, mas ele foi em nosso lugar. Então naquele dia ali, muitos cordeiros foram mortos, oferecidos em lugar do filho primogênito de cada família dos israelitas, comemorando a libertação deles do Egito. Mas ali estava Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele levaria sobre ele nossas dores, enfermidades, nossos pecados. E ele não conquistaria para nós apenas uma liberdade de escravidão lá física, mas não, ele levaria sobre ele tudo de ruim nosso para nos dar a liberdade do pecado, para nos livrar da condenação eterna e nos dar a vida eterna com Deus, a salvação. Glória a Deus. Então o que acontece naquele dia? A Páscoa é a última Páscoa que deveria ser comemorada. E a partir daí então começa a se celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então agora é uma festa ágape, uma festa onde Jesus está presente, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. É uma festa agora de crentes, de salvos. É uma alegria, porque estamos prontos esperando a vinda de Jesus para nos buscar. Glória a Deus. Na parte 3 nós temos aí os elementos da última ceia. Então nós vamos ver aí como é que foi celebrada essa ceia, quais os elementos que entraram aí para essa comemoração. Tópico 1, o vinho. Tópico 2, o pão. Então veja bem que para comemorar a Páscoa, precisava de quê? Precisava de um cordeiro ou carneiro assado. Aí se comia pão, se bebia vinho, tudo. Agora, para comemorar a Santa Ceia, Ceia do Senhor, tem nada a ver com cabrito assado, cordeiro assado, tem nada a ver com ovo de chocolate, tem nada a ver com isso. Para se comemorar a Santa Ceia agora, só precisa de duas coisas. Aí, do pão e do vinho. E é claro, de crente cheio do Espírito Santo. Então, a Santa Ceia é comemorada diferentemente da Páscoa. É só pão e vinho. Esse pão é o quê? Qualquer pão, porque é um símbolo apenas do corpo de Cristo. Não precisa mais ser o pão sem fermento.
Quem tem que estar sem fermento é o crente. Fermento é pecado. Então agora, o crente é que tem que estar sem pecado. Tem que pedir perdão a Deus, se arrepender. Vai participar agora de maneira santa, com temor e reverência. Então ele está sem fermento. Então o pão pode ser qualquer tipo de pão. É um pão representando ali naquela hora, ele vai simbolizar o corpo de Cristo. Não quer dizer que vai se tornar o corpo de Cristo, não. Você não é antropófago para comer pessoa. Então representa só o corpo de Cristo. E o vinho representando ali o sangue de Jesus. E esse vinho não é embriagante, não é vinho alcoólico, é um suco de uva. Não confunda isso também. Não vai se embebedar agora, tomar também muito suco de uva, porque vai acabar ficando bêbado também, do mesmo jeito como se fosse alcoólico. Então, é a Santa Ceia do Senhor. É um momento de intimidade com Deus, de santidade. Não é momento para brincadeira. Não é momento de mascar chiclete, de ligar o celular, de ficar batendo papo. Nada disso. É a reverência total e sentindo ali a presença de Deus, vendo que realmente Deus está presente. Jesus está ali conosco naquela hora. Vamos então, tópico 1, vinho. O terceiro evangelho faz referência ao uso do cálice por 2 vezes. A primeira delas antes de mencionar o pão. Mas essa reversão da ordem dos elementos não modifica em nada o significado da ceia. Nesse particular, a liturgia cristã segue o modelo dos outros evangelistas e de Paulo, onde o uso do vinho é precedido pelo pão. Tomando o cálice, Jesus falou: "Este cálice é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós." O sentido desse texto é que o vinho é um símbolo da nova aliança, que foi selada com o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Então aqui é mencionado aí que o vinho aparece aí antes do pão. Mas é evidente, se primeiro foi comemorada a Páscoa, na Páscoa se comia ali o cabrito assado ou o cordeiro assado e bebia vinho junto. Então é isso que aconteceu. Agora, quando Jesus vai instituir a Santa Ceia, ele começa partindo o pão depois em que dá o vinho. Então tem que separar as duas comemorações para entender isso aí, viu? Então ele fala primeiro do vinho aqui, porque aparece vinho primeiro lá na narrativa da Páscoa, né? Então, você entenda bem direitinho. Primeiro comemorava a Páscoa, depois Jesus vai agora instituir a Santa Ceia. Aí comemorou a Santa Ceia. Na Santa Ceia, pode ver que Paulo, capítulo 11, lá de 1 Coríntios, ele fala que primeiro Jesus tomou o pão, partiu, né? E abençoou ali, orou, partiu, aí deu aos seus discípulos. E não quer dizer que ele deu a cada discípulo, ele passou para o discípulo que estava perto, o discípulo passou para o outro e foi passando para os outros. Foram pegando um pedaço, cada um comeu um pedaço do pão. É assim que foi feito. Então, primeiro foi partido o pão na Santa Ceia. Na Páscoa, o vinho foi bebido primeiro, foi comido o cordeiro e tudo mais. Então esse vinho aí, ou suco de uva, estava representando o quê? Estava representando o sangue de Jesus que foi vertido por nós. Esse sangue é o sangue remidor, ou seja, é aquilo que compra cada um de nós para Deus. É aquilo também que purifica-nos do pecado. Então, sangue, é muito importante falar sobre o sangue de Jesus na igreja. É muito importante explicar sobre esse sangue. Porque o sacrifício tem que ser feito com sangue. Para haver remissão, para haver salvação, para haver perdão de pecado, tem que ser derramado o sangue. Então, Jesus derramou o seu sangue em nosso lugar. O sangue, na Bíblia, é vida. Então, Jesus deu o quê? A sua vida. Seu sangue por nós. Então lembre-se que esse sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Jesus fala isso. Não é mais o sangue de bodes, de ovelhas, que não era eterno e também não era sangue de uma vida humana, de um homem perfeito, mas era sangue de animais e era oferecido todo ano. É diferente, lá é a antiga aliança, a velha aliança, que não aperfeiçoou o homem, que não salvou o homem. Então era apenas figura. Agora o sangue da nova aliança, é o sangue de Jesus, é o sangue de alguém que nunca pecou. É oferecido uma única vez, para sempre. E é uma aliança eterna agora.
Não é uma aliança passageira. A velha aliança duraria até chegar a Cristo. Agora, a nova aliança é eterna. Então, nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, participemos dessa Santa Ceia com devido temor, com devido respeito, aí, com reverência, sabendo que é uma comunhão íntima com Cristo naquela hora. Tópico 2, o pão. Após tomar o pão, dar graças e partir, Jesus disse: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Jesus usa a expressão, isto é o meu corpo, com sentido metafórico, da mesma forma que ele disse, eu sou a porta. O pão era um símbolo do corpo de Jesus, da mesma forma que o vinho era do seu sangue. A palavra oferecido traduz o verbo grego didomi, que também possui o sentido de entregar. Esse mesmo verbo é usado nos textos de Isaías 53, 6, 10 e 12, onde há uma clara referência a um sacrifício. Êxodo 30, 14, Levítico 22, 14. O corpo de Jesus seria oferecido vicariamente em favor dos pecadores. Então, quando Jesus parte o pão, ele está, naquela hora, fazendo o ritual ali, que existia também na Páscoa. Era um pão quadrado, né? Não era um pão como o nosso, era um pão ali quadrado, um pão feito ali especialmente para aquela ocasião. E quando Jesus partiu, os judeus partiam o pão em 3 pedaços. Eles diziam que um pedaço era Abraão, outro pedaço era Isaac e outro pedaço Jacó. Representava os 3. Interessante que o pão do meio, o pedaço do meio era de Isaac. Isaac é que foi oferecido por Abraão. Então o filho único de Abraão, filho legítimo único, foi oferecido a Deus no monte, em sacrifício. Figuradamente, porque Isaac não morreu. Porque para ele tinha um substituto. Deus providenciou lá um cabrito, lá um cordeiro para ele morrer no lugar dele. Agora, quando Jesus é oferecido, olha gente, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho, Jesus, é que é oferecido por nós. Mas para Jesus não tem substituto. Ele é perfeito. Ele nunca pecou. Então Jesus morre por nós na cruz do Calvário. Então tudo tem significado. Então os judeus pegavam aquele pão, levantavam, agradeciam a Deus, bendito seja Deus que nos dá o alimento e tal. Então eles oravam, e depois que oravam, aí partia o pão entre os outros. Então Jesus fez isso. Apresentou-lhe pão, orou, partiu e deu para eles e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Agora veja bem, se fosse o corpo de Jesus, como é que ele ia dar o seu corpo se ele estava ali e ele mesmo comeu também? Ele não poderia comer dele mesmo, e nem os discípulos iam arrancar pedaço dele. Então essa linguagem é uma linguagem metafórica, não quer dizer que o pão vai se transformar no corpo de Cristo na hora da ceia. Não existe isso. Isso é aí uma doutrina da transubstanciação, que principalmente os católicos romanos usam, e outras igrejas por aí usam. Mas não tem nada disso, não acontece isso na hora da ceia. O pão não se torna corpo de Cristo. Pode ver que Paulo, ele fala sobre isso, sobre a Santa Ceia. E ele diz pão, não é oferecido o corpo de Cristo, ele diz o pão que é oferecido. Então o pão não muda, é o mesmo pão. Na hora da ceia também, tem gente que ora e diz: esse pão se transforme no corpo de Cristo. Isso é um absurdo, não vai transformar em corpo de Cristo nenhum, não. Jesus está presente na hora da ceia. Mas nós não vamos comer de Jesus. O pão não vai se transformar no corpo de Jesus. Não existe mágica aí na hora de carregar esse pão aí não, de comer esse pão não. É um pão normal. Assim como o suco de uva é suco de uva, não é sangue não, não vai se transformar em sangue. Ninguém aqui é vampiro para ir tomar sangue. Então tudo é o quê? Uma linguagem metafórica, não se transformou nada. Então naquela hora só da ceia também. Acabou a ceia, acabou a significação daquele pão, daquele suco de uva. Não vai jogar fora nem botar fogo não. Então você coma, ou você dá para alguém que é pobre comer. Não é pecado nenhum, a ceia já acabou, a significação já acabou.